Nós vamos conversar um pouco sobre síndrome de burnout. Hoje em dia, a quantidade de informações que nosso cérebro está exposto durante um dia é imensa. Muitas vezes, a gente não consegue relaxar, e às vezes, mesmo nos momentos onde a gente precisa distrair, a gente mantém a preocupação em problemas relacionados ao nosso trabalho. Esse foi um estudo antigo de Charlie Chaplin, um filme que ele já mostra as possíveis consequências de um trabalho exausto. Então, é um filme em tempos modernos de Charlie Chaplin. O trabalho humano, ele pode ser uma fonte de realização ou pode ser um elemento patogênico. Tem um estudo que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina na década de 90, que já demonstrou no Brasil assim uma grande adesão ao projeto profissional, ou seja, a grande maioria dos médicos trabalham eminentemente com a medicina, uma vocação urbana, uma categoria de médicos jovens crescente, que relatava desgaste com a profissão, um assalariamento e a perda progressiva da atividade liberal e da autonomia profissional. Então, a classe média cada vez com menos direitos profissionais e com menor autonomia, e perspectivas profissionais tristes. No nosso tratado de medicina intensiva, famoso, ele coloca que a saúde no médico deveria ser ensinada a todos os alunos de medicina com o mesmo empenho que se discute os demais capítulos desse notável tratado. Por quê? Os médicos trabalham mais do que a maioria das pessoas, tiram menos tempo de férias e trabalham maior número de anos. A síndrome de burnout é também denominado como a síndrome do esgotamento profissional crônico. Então, é a síndrome do estresse laboral crônico. Ela é formada por um tripé de exaustão física e emocional, despersonalização e perda da autorrealização pelo trabalho. Então, na maioria das vezes, as pessoas começam com sinais de exaustão física e emocional, né? Depois eles começam com sinais de despersonalização. O que é despersonalização? É você tratar as pessoas de uma forma fria. E, por fim, o indivíduo começa a perder a motivação para o trabalho. A síndrome de burnout foi descoberta em 1974 por Frandenberg, e de lá para cá, diversos estudos foram publicados na literatura envolvendo diversos profissionais, tanto da saúde, como também policiais, como educadores. É dito que as pessoas que têm mais propensão a ter burnout são aquelas que lidam com clientes em sofrimento ou em formação. Tem um estudo que foi publicado aí no JAMA, né, com a prevalência entre médicos de burnout geral em torno de 67%, com exaustão 72%, despersonalização 63%, ineficácia de 68%. O estudo foi publicado aí em 2018. Quais seriam aqueles sinais e sintomas da síndrome de burnout? Então, não existe nenhum sinal e sintoma específico do burnout. Então, físicos. Então, desde cefaleia, né, fadiga, problemas gastrointestinais, resfriados frequentes, sintomas depressivos, de hipertensão, perda ponderal, psicológicos, irritabilidade, rigidez, desinteresse, despersonalização, né, negativismo, alienação do mundo ao redor, e comportamentais que prejudicam a concentração, a memória e muitas vezes até a comunicação.
que pode envolver não apenas questões laborais, como também questões familiares. Qual seriam as consequências do burnout? Então, o burnout ele vai reduzir a satisfação, pode comprometer o relacionamento familiar, pode predispor ao erro médico. Então, tem diversos estudos já demonstrando que a prevalência de burnout está associado também com a quantidade de erros médicos. Tem vários estudos com cirurgiões em relação a isso aí. E isso pode também levar o indivíduo a cometer abuso de substâncias e problemas mentais severos. O questionário de burnout mais utilizado é o MBI, que é composto por 22 questões, que é dividido em 9 itens que tratam da exaustão profissional, 5 itens que tratam da despersonalização e 8 itens que tratam da realização pessoal. E aí, cada item desse é dividido e você, em cada questão, você dá um valor de 0 a 6 para o indivíduo. Quando eu estava terminando a residência terapia intensiva aqui em Salvador, a gente fez um estudo onde nós conseguimos aplicar o questionário do MBI para 90% dos médicos que trabalhavam no UTI aqui em Salvador. Na época, foi uma época que houve uma expansão muito grande dos cursos de medicina e das vagas de residência em terapia intensiva aqui em Salvador, e as pessoas não queriam prestar prova para o burnout, não queriam prestar prova para a residência de UTI. E muitas pessoas dizem, não quero prestar prova porque eu acho que é muito estressante, não tem qualidade de vida. Então, nós decidimos fazer esse estudo para ver como é que estava aí a saúde mental dos intensivistas aqui em Salvador. Então, nós tivemos aí uma prevalência de 33% em um nível elevado de burnout apenas nas 3 dimensões. 22% das pessoas tinham níveis elevados de burnout em 2 dos 3 domínios. E 7,4% tinha um nível elevado em 3 domínios. Então, isso deu aí uma prevalência bastante elevada de burnout, aí, próxima de 60%, considerando um valor elevado em pelo menos uma das dimensões. A gente tentou investigar quais fatores eram de maior risco para a pessoa ter burnout e quais fatores eram mais protetores, principalmente relacionados à quantidade de horas trabalhadas, mas não houve assim uma diferença muito grande da razão de prevalência, no máximo até 2,1, né, naquelas pessoas que tinham uma quantidade de horas trabalhadas maior, mas os fatores protetores tiveram uma diferença mais significativa do que os fatores de risco, principalmente a prática regular de atividade física. Então, as pessoas que tinham burnout, elas, de um modo geral, comparando com as pessoas que não tinham burnout, as pessoas que não tinham burnout tinham atividade física aí com a diferença de 5 vezes. Então, isso mostra o efeito protetor da atividade física. E hobby também. O hobby foi um fator protetor importante também, de 3,4 de razão de prevalência. Alguns anos depois, foi feito um estudo no hospital privado, aqui no Brasil, onde ele avaliava também a prevalência de burnout entre profissionais intensivistas, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Foi
é evidenciado 23% de burnout severo. Então, no nosso estudo em Salvador, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma prevalência maior de 60% de burnout, né, simples, que é quando tem um valor elevado em pelo menos uma das dimensões. E nós temos 7% de burnout severo, quando você tem um valor elevado nas 3 dimensões. Nesse estudo, foi obtido um resultado de 23% de burnout severo entre os profissionais, sendo que 18% foi na classe médica. E esse estudo ele também avaliou a associação entre o burnout e o estresse moral. O que é o estresse moral? É quando você está lidando com questões no seu ambiente de trabalho que você discorda. Seja uma conduta de alguém da equipe, né, ou de algum profissional, ou do médico assistente. Após a análise de regressão, o estresse moral foi a variável independente mais forte associada ao burnout. Então, é um fator importante também, então, essa questão de você ter que conviver assim com fatores que você discorda, né, muito no seu ambiente de trabalho. Então, é um fator estressor importante. Existem fatores individuais, fatores laborais e fatores ambientais também que predispõem o indivíduo a ter burnout. Quais seriam os fatores laborais? Primeiro, a carga de trabalho. O que é carga de trabalho? Carga de trabalho tem a ver com a tensão que você sofre no seu ambiente de trabalho. A carga não implica necessariamente na quantidade de horas trabalhadas, mas sim a tensão que você sofre pelas demandas do trabalho. Então, por exemplo, você pode trabalhar 12 horas por semana numa emergência e você pode trabalhar 30 horas por semana num consultório, por exemplo, de dermatologia. Então, você vai ter uma quantidade de horas trabalhadas maior no consultório de dermatologia, mas é provável, né, que você tenha uma carga de trabalho maior nessas horas desempenhadas na emergência. Um outro fator é o controle sobre o trabalho. O controle tem a ver com a sua autonomia e criatividade na tomada de decisão. O controle, quanto maior, melhor. Aqueles indivíduos que têm mais autonomia e criatividade na tomada de decisão, eles têm menor chance de ter um sofrimento mental pelo trabalho. Um outro fator é a recompensa, você se sentir reconhecido pelos seus clientes, pelos seus colegas, pela sua chefia. A remuneração, ela faz parte do reconhecimento, mas não engloba todo o reconhecimento. Você pode financeiramente ganhar bem, mas não se sentir reconhecido no seu ambiente de trabalho, e você pode se sentir reconhecido sem necessariamente ganhar bem. Um outro aspecto importante é o apoio social, que a gente fala comunidade. É você ter um ambiente de cooperação mútua no ambiente laboral. Quanto maior o ambiente de cooperação mútua, melhor. Um outro aspecto envolvido é congruência entre os seus valores éticos e morais de justiça com o da empresa. Então, são fatores também importantes. Então, tem que ter congruência com os seus valores de justiça e ético-morais com o da empresa. Então, isso tudo vai implicar em você ter maior ou menor energia e maior ou menor envolvimento. Isso vai impactar na sua eficácia no trabalho e, consequentemente, isso vai também influenciar na sua saúde, no absenteísmo dos trabalhadores, na qualidade do trabalho, na satisfação do cliente, né? E também na eficácia econômica. Então, aqueles profissionais que estão mais satisfeitos, mais felizes, consequentemente, eles vão ter um rendimento melhor. A carga, diferente do controle sobre o trabalho, o ideal é que ela não seja muito baixa. Então, se a carga de trabalho for muito baixa, ela pode levar o indivíduo a ter tédio, monotonia e ter um sentimento de que ele está crescendo pouco
no sentido de desenvolvimento dos seus conhecimentos. Se a carga também for muito excessiva, pode levar o indivíduo a ter fadiga, frustração, ansiedade. Então, a carga, o ideal é que ela seja aí intermediária. E aí, baseado entre alto e baixo valor da carga de trabalho com baixo e alto valor do controle sobre o trabalho, existe uma teoria que tenta explicar o sofrimento mental pelo trabalho com essas correlações. Então, se você tiver um indivíduo com baixo grau de controle e com baixa carga de trabalho, a gente diz que isso é um trabalho passivo. Se você tiver um indivíduo que tem baixa demanda, mas alto controle, a gente diz que é uma situação de baixa exigência. Se o indivíduo tiver uma alta demanda e um alto controle, nós dizemos que é um trabalho ativo. E se o indivíduo tiver uma alta demanda e um baixo controle, nós dizemos que é uma situação de alta exigência. Então, os indivíduos de alta exigência são os que têm maior risco de sofrer pelo trabalho. Depois, vem os indivíduos de trabalho passivo, trabalho ativo, e, por último, os indivíduos de baixa exigência, que seria a situação assim mais favorável. No nosso estudo que nós fizemos aqui em Salvador, nós publicamos depois um novo estudo onde nós fizemos essa associação entre o modelo demanda-controle com a prevalência de burnout. Então, aqueles indivíduos que tinham baixa exigência tiveram 10 vezes menos burnout do que os indivíduos que tinham alta exigência. Então, demonstrando que, de fato, essa questão do controle e da demanda podem interferir significativamente em relação ao sofrimento mental. Quais seriam os fatores organizacionais de risco do indivíduo ter burnout? Então, burocracia excessiva, falta de autonomia, mudanças organizacionais frequentes, comunicação ineficiente, impossibilidade de atenção profissional, falta de reconhecimento profissional e um ambiente físico inadequado, com questões relacionadas à temperatura, ruídos excessivos, iluminação e também risco tóxico. Fatores sociais de risco. Então, falta de suporte social e familiar, né? E um desbalanço entre o prestígio social e a baixa salarial. Então, é você achar que você não recebe o que você deveria receber. Existem alguns fatores da personalidade também. Então, aqueles indivíduos muito pessimistas, com locus de controle externo. Então, eles deixam seu sentimento de prazer e satisfação muito no mundo exterior e não no seu mundo interior. Aqueles indivíduos extremamente perfeccionistas, né? Então, eu trabalhei num hospital, uma residência de terapia intensiva, em que mudou a turma de residente e tinha um residente que normalmente ele saía quase todo dia da UTI por volta de 22 horas, onde o horário da residência, ele chegava às 7 horas da manhã e saía às 19 horas. Deveria sair às 19 horas. E era um indivíduo extremamente dedicado, compromissado, muito bom médico, mas quase todo dia ele saía 22 horas, às vezes saía 23 horas, para estar no outro dia por volta 7 horas da manhã. E praticamente todo o meu plantão acontecia dele sair tarde, daquele jeito. E eu já tinha feito o meu estudo, eu procurei a coordenação da residência, procurei a coordenação da UTI, avisei do que estava acontecendo, elogiei o residente, mas eu coloquei, esse indivíduo é um indivíduo que tem um risco grande de ter um sofrimento mental. Infelizmente, as pessoas não valorizaram muito
e não deu outra. Depois de 3 meses, ele começou a chegar bastante tarde para a residência. Então, antigamente a gente achava que as pessoas que tinham burnout eram aquelas pessoas que tinham menor envolvimento com as questões do trabalho. O sentimento atual não, é o contrário. As pessoas que têm maior envolvimento, maior preocupação, maior dedicação com o trabalho são aquelas pessoas com maior risco de sofrerem pelas demandas laborais. E aqueles indivíduos também muito idealistas, né? Tem alguns estudos também mostrando que aquelas pessoas, os solteiros, os viúvos, os divorciados, têm maior propensão também de ter burnout, e aqueles indivíduos também com nível educacional mais elevado. E quais seriam os fatores protetores? Então, a prática regular de atividade física, isso está bem segmentado em diversas publicações. Ter hobby, então o indivíduo precisa ter um momento para relaxar, né? Para repousar, para ter férias, ter descanso, ter lazer. E também já tem muita evidência sobre a prática de atividades de relaxamento, né, de meditação também na proteção. E é importante também realizar frequentemente reuniões dentro e fora do ambiente de trabalho com a equipe de trabalho. Dentro do ambiente de trabalho para você tentar lavar a roupa suja e fora do ambiente de trabalho para tentar aumentar o sentimento de amizade, né, entre as pessoas. Então, quando a gente trabalha entre amigos, fica muito mais fácil. E é também descrito que o envolvimento em atividades acadêmicas também é um fator protetor. E ter também resiliência, né? Então, o que é que está associado à resiliência? Então, tem diversos estudos sobre isso, né? Esse aqui é uma publicação da revista de Oncologia, mostrando alguns fatores que são relacionados à pessoa ter ou não resiliência. Então, otimismo, a coragem, ter compaixão, empatia, religião e espiritualidade também. Tem alguns estudos mostrando que as pessoas que têm mais prática de religiosidade e espiritualidade, elas têm menos depressão grave do que as pessoas que não têm religiosidade. Tem um estudo na Inglaterra também com jovens, mostrando que, independente da classe econômica e social, as crianças que foram expostas a uma prática de religiosidade na família, elas tiveram menor envolvimento com criminalidade e droga. Então, tem evidência razoável na literatura sobre isso aí também. Apoio social, então você ter uma rede de apoio ao seu redor, ter um modelo de comportamento, né, onde você deve seguir, bem-estar físico, bem-estar mental, flexibilidade cognitiva emocional. Então, o indivíduo ele precisa se adaptar, né? Então, muitas vezes, as empresas, elas passam por situações difíceis, então a gente tem que tentar ter um sentimento de adaptação e ver que, às vezes, aquilo ali é algo temporário, né? Ou foi porque mudou a coordenação, a diretoria, então, o contexto. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de se adaptar e ter um senso de significado de propósito. O que é isso, pessoal? É a gente ter uma noção sobre a nossa missão em executar um trabalho, né? Em nossa missão existencial. Então, a gente tem que ter um sentido em relação a isso aí também. Existem ações que são focadas no indivíduo e ações que são focadas no trabalho. Então, esse estudo ele avaliou intervenções focadas no indivíduo, como hábitos de vida saudáveis, atividade física, psicoterapia, afastamento temporário e tratamento medicamentoso. E ele também avaliou isso com ações ligadas à modificação da estrutura organizacional. Então, quais seriam aquelas ações ligadas à estrutura organizacional? Redução da intensidade da carga de trabalho, melhor trabalho em equipe, aumentar o nível de participação na tomada de decisões, mudanças da divisão da escala, melhoria do controle do trabalho e redução da demanda de trabalho. E nas focadas no indivíduo, aquelas que eu já
comentei. Então, técnicas de meditação, técnicas para melhorar a competência no trabalho, melhorar as habilidades de comunicação e estratégia de enfrentamento pessoal. Ele definiu como efeito das ações uma queda de 3 pontos na exaustão emocional. Então, teve um resultado global de 0,29, né, de diferença estatística, e parece que aquelas ações de intervenção no indivíduo, elas tiveram menos impacto do que aquelas ações focadas na modificação da estrutura organizacional. Esse outro estudo avaliou o impacto de um programa de atividade física, né, em pessoas com burnout. Então, entre atividade física baixa e elevada. Então, houve uma redução, né, da prevalência de burnout, e houve também uma redução da síndrome metabólica. Esse aqui é uma unidade que eu trabalho, onde a gente faz pelo menos uma vez por mês, a gente faz uma reunião onde participam as coordenações multiprofissionais, então coordenação médica, coordenação de enfermagem, coordenação de fisioterapia, psicologia, nutrição, e a gente também convoca um representante de cada equipe para participar das reuniões. Então, participa o coordenador médico e participa também um médico escolhido pelos médicos. Participa a coordenação de enfermeira, coordenação de enfermagem, junto com a enfermeira escolhida pelas enfermeiras e também uma técnica de enfermagem escolhida pelas técnicas. Então, é uma forma de a gente estar ali aumentando a participação das pessoas na tomada de decisão da unidade. Isso tem tido, assim, resultados muito bons. A gente passou pela Revolução Industrial, onde a gente tinha um foco na produção em série. Depois vieram aqueles programas de tentar melhorar o processo de produção. Depois nós passamos agora pelo foco na satisfação do cliente. E eu creio que muitas das empresas agora estão também se preocupando com a satisfação dos seus funcionários e das relações humanas, porque isso também vai repercutir na satisfação do cliente. Então, se você foca único e exclusivamente na satisfação do cliente, sem se preocupar com a satisfação dos funcionários, nas relações humanas, muitas vezes é mais difícil de você conseguir atingir a satisfação do cliente. O sírio-libanês, ele participa de um desses processos, né, que é chamado o processo Reconectar, que ele tenta focar aí na valorização das pessoas. Então, o sírio-libanês teve aí uma validação aí de uma instituição internacional, ele já está também treinando outros hospitais, né? Então, você pode ver na literatura dessas atividades para tentar melhorar aí o relacionamento entre as pessoas, né? E o foco centrado na pessoa, melhorar o bem-estar no ambiente de trabalho. E o Einstein também participa de um projeto parecido, né, que tem outro nome e que tem outra certificação internacional, que é o Plan Tree, mas que também tem ações e objetivos razoavelmente semelhantes. Então, tentar focar na pessoa. Eu sempre falo que não existe trabalho perfeito, mas eu procuro colocar para os médicos mais jovens que existem algumas características do trabalho ideal. Então, qual seria o trabalho ideal? Então, carga de trabalho intermediária, autocontrole sobre o trabalho, autoapoio social, autorreconhecimento,
congruência entre os valores éticos e morais, seus com os da instituição, estabilidade, boa infraestrutura e condições de trabalho, bons resultados, possibilidade de ascensão e aprendizado constante. Eu devo ter trabalhado hoje, talvez, em mais de 30 hospitais aí ao longo da minha prática médica, e nenhum deles eu consegui ter todas essas características em um único hospital. Se eu hoje trabalho em 3, 4 hospitais, é porque eu tento me completar com essas características em alguns deles. E é importante a gente frisar que a relevância de cada tópico depende de um indivíduo para outro. Então, pode ter pessoas que valorizam mais ou valorizam menos a carga de trabalho do que outras. Então, muitas vezes tem pessoas que elas sofrem mais com a falta de congruência entre valores éticos e morais do que outras. Eu, por exemplo, isso é uma coisa que me dá uma angústia muito grande. Se eu não tiver uma congruência entre os meus valores com os da instituição, mas eu tenho grandes amigos que são pessoas extremamente éticas, mas elas têm muito mais facilidade de se adaptar a esse tipo de situação do que eu, por exemplo. Então, assim, a gente também é importante a gente se conhecer para saber, para cada um de nós, quais são as coisas que são mais importantes para nos dar sofrimento ou prazer. Então, isso é uma questão também de um autoconhecimento. E, para finalizar aqui, essa foi uma publicação agora desse ano, que eu estava revendo alguns estudos sobre burnout, e aí ele tem esse estudo que é bem interessante, que ele coloca por que todo intensivista deve saber acerca do estoicismo para prevenir burnout. O estoicismo é uma filosofia já desde antes de Cristo, né, que prega, entre outras coisas, para a gente ter paz, né, e harmonia, tentar ter uma convivência de paz e harmonia conosco, com a natureza, com as pessoas ao nosso redor. Então, ele justifica isso, que é porque o burnout é comum entre intensivistas, é em torno de 44%, né, que é estimado entre os diversos estudos. O burnout pode ter consequências negativas para o bem-estar, né, e também para o cuidado ao paciente. Então, práticas de relaxamento, né, de meditação, podem ser bastante efetivas em reduzir o burnout. Então, a filosofia do estoicismo, né, também pode melhorar nossas estratégias de enfrentamento e tentar ter mais paz na convivência, né, do caos que é o trabalho na terapia intensiva, né? Mas tem a ver também com a nossa, com o nosso perfil. Eu, por exemplo, eu digo que eu me sinto muito mais tranquilo e relaxado no UTI do que no consultório, né? Então, é meu perfil. Eu sou cardiologista, intensivista, mas ao longo da minha vida, eu me dediquei muito mais à terapia intensiva. Eu acho que isso me fez também, eu me senti muito mais relaxado, e talvez por uma vocação mesmo. Então, isso tem a ver também com a gente ter um sentimento de afinidade com o nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Era basicamente essas mensagens que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigado aí, Dalton. Vou passar para o pessoal aí dúvidas, reflexões. Ô, Dalton, só levantar uma pergunta assim, que acho que agora o CID-11 classificou o burnout como uma doença relacionada ao trabalho. Qual que é o impacto que você acha que isso daí tem de... Não, tudo bem, velho? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Cheguei atrasado, mas tô aqui. Você acha que isso vai trazer mais preocupação, assim, pro gestor mesmo, e para quem está coordenando? Não tô conseguindo ouvir não, velho. Ixi. Peraí.
Ô, Dalton, eu tô Peraí, ouvindo. tô ouvindo agora. O Legal. microfone Não, tá baixo aqui. eu perguntei se que o CID-11 agora colocou o burnout como uma doença relacionada ao trabalho. E daí, o que você acha, assim, se o gestor vai estar mais preocupado com isso agora, ou se isso não vai mudar nada e vai continuar sendo uma coisa pouco discutida e pouco... Eu acho que isso é importante. Agora, eu quero deixar bem claro aqui que, por exemplo, esse questionário de burnout, né, que normalmente é utilizado nos estudos, isso não deve servir para você dar o diagnóstico do indivíduo ter burnout. Então, a gente sempre fala que é importante ter uma abordagem, né, de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Porque, às vezes, os sintomas do burnout podem ser sintomas parecidos com a depressão, né? Mas, assim, teve uma pessoa que lançou um livro agora aqui em Salvador, ela é daí de São Paulo, ela faz parte, né, ela estudou muito sobre essa coisa de sofrimento laboral e ela está me dizendo que diversas empresas já estão começando a, né, meio que compulsoriamente, Luiz, em alguns ambientes de trabalho, a obrigatoriedade da avaliação da saúde mental das pessoas, entendeu? Eu acredito que isso vai ser uma realidade em um futuro muito breve. Aqui, por exemplo, eu dei uma aula sobre burnout, tem uns 4 meses atrás, para um colega aqui, um amigo aqui em Salvador, que ele é intensivista, mas ele é funcionário de um Ministério do Trabalho. Então, ele tem um cargo lá, ele é concursado no Ministério do Trabalho. Então, ele faz um questionário a cada 6 meses de triagem de saúde mental nos profissionais lá do Ministério do Trabalho, aqui em Salvador. E ele justamente me convidou para falar um pouco de burnout, porque ele observou recentemente um aumento, né, dos scores de sofrimento mental. Então, eu acredito que isso vai ser uma realidade breve. Assim, principalmente naqueles locais que tem maior risco das pessoas terem burnout, né? É isso aí. Ô, Luiz, bom, queria ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa, mas eu acho que essa é uma das aulas assim, que faz parte do nosso... para os residentes, assim, a gente tem que aprender a reconhecer, eu acho que você comentou isso, né, Dalton? Eu não estava aqui no começo, mas você fala disso, de a gente aprender a reconhecer o colega que está entrando em burnout, porque a pessoa que está entrando em burnout às vezes não percebe, né? Isso. Então, isso é algo que a gente... É fundamental, assim, a gente que trabalha na terapia intensiva, a gente ter esse olhar, assim, conseguir perceber que tá acontecendo alguma coisa, assim, com a pessoa, né? E aí a gente tentar buscar ajuda. Eu acho que durante a residência vocês estão em maior risco disso acontecer, e depois também o risco persiste, entendeu? Então acho que é algo que é importante a gente ter em mente, né? Em relação à questão laboral, Luiz, o nosso problema é a pejotização, né? Então, o que acontece? As pessoas não vão querer ir buscar atenção à saúde mental, porque elas vão ser afastadas e não vão receber. Então, a precarização das nossas relações de trabalho fora, né, assim, ambientes não CLT, leva as pessoas a deixarem de se preocupar com isso, entendeu? Assim, a pessoa pode até se preocupar, mas ela não vai querer expor isso para um gestor. É diferente quando você trabalha num hospital que seja CLT, talvez essa preocupação seja mais vigente. Aí não adianta você pode fazer quanto mindfulness você quiser, né? Isso não resolve, mas a gente tem que aprender a usar também essas técnicas para os momentos que forem necessários, né? Então, enfim, acho que é só para acrescentar um pouco aí na situação, mas eu acho que o ponto mais importante é saber que é frequente, que 1 em cada 2 de nós vamos ter isso em algum momento da nossa profissão, e que por isso a gente precisa saber reconhecer um colega que está tendo burnout para enxergar o que ele não está enxergando naquele momento, né? Isso. Que eu vejo aí. Não sei, Dalton, se tem algo diferente que você gostaria de falar aí. Não, é isso aí, é importantíssimo, Brunão. Eu terminei
não comentando muito sobre essa coisa do diagnóstico com o outro, mas isso é importantíssimo. E eu acho que, assim, a gente tem que procurar ter um ambiente de cooperação, né? Hoje, assim, o trabalho que eu tenho principal aqui em Salvador, eu trabalho com meus ex-colegas de residência de terapia intensiva, né? Então, onde a gente teve sempre aqui um ambiente de muita cooperação, amizade. Então, isso é algo, assim, extremamente importante, a gente se preocupar, né, em aumentar os nossos vínculos de amizade com o outro. Obviamente que cada pessoa, às vezes, tem uma afinidade maior com uma pessoa ou com a outra, né, diferente, mas é importante a gente tentar fortalecer esses vínculos e também se preocupar com o bem-estar do outro, né? E outra coisa que é importante também é a gente ter uma atmosfera de valorização das pessoas, né? Então, às vezes a gente está num ambiente que é muito estressante, onde a gente tende a só apontar os defeitos do outro colega e que gera muito estresse, mais ainda, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto, né, de elogiar as pessoas, né, em público, meus plantonistas, os amigos, né? Isso é uma coisa legal que melhora a satisfação das pessoas, né? Também a gente tem que se preocupar em dar um feedback positivo, né, para as pessoas ao nosso redor. Isso é uma coisa também importante. Legal. Agora, professor, com essa formalização assim do diagnóstico assim de burnout, e pensando que isso pode estar relacionado também com várias questões da dinâmica de trabalho, como o Bruno falou, você acha que isso poderia entrar como até um dos indicadores de uma qualidade de um gerenciamento de unidade de UTI, por exemplo? Rapaz, eu creio que sim. Eu creio que sim. Apesar de que o que acontece também com o burnout? Digamos que o cara que trabalha em 6 hospitais, não vou botar assim, mas o cara que trabalha em 4 hospitais, ele pode ter burnout não por conta do trabalho no hospital X ou hospital Y, né? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração também. Quando você avalia a pessoa, às vezes é difícil você saber, principalmente se a pessoa trabalha em mais de um local, qual é, de fato, o local que é o mais relevante na pré-exposição do burnout naquela pessoa. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas que pode dificultar um pouco, mas eu acho que é importante você ter isso também, né, como um dos critérios, né, de qualidade, talvez, a saúde mental das pessoas, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Só assim, um critério bem simples, Thiago, agora me fugiu o nome aqui, rotatividade da equipe. Turnover, né? Turnover da equipe, rotatividade da equipe. É você não conseguir reter as pessoas. A pessoa vai lá, fica 6 meses, 1 ano, ela não aguenta o trabalho e vai embora, entendeu? Então, isso é um dos critérios de que é um ambiente de trabalho que não está sendo saudável, entendeu? Inclusive, você, como gestor, pode usar isso para levar para falar assim, pô, a pessoa entra, uma pessoa super qualificada, depois de 6 meses ela sai daqui mesmo ganhando bem, né? É porque, assim, o financeiro, sem dúvida, é o principal incentivo que faz as pessoas buscarem emprego, né? Então, se tem um emprego que é legal e pagar melhor, você vai para lá, não tem dúvida, né? Agora, se você está num emprego que financeiramente faz sentido e as pessoas não ficam, é porque tem algum problema naquele lugar, né? Da dinâmica do trabalho ali. E a pessoa vai ficar se ela precisar, se ela não tiver um outro local, mas quando ela achar uma coisa melhor, ela acaba trocando. Então, você gera essa rotatividade, né? Então, mas pode acontecer vários motivos, né? Isso pode acontecer no público também, porque falta recurso, aí a pessoa entra em burnout porque ela não consegue oferecer o que ela quer. Então, acho que as motivações têm a ver com todos os elementos que o Dalton colocou lá, né? Do que traz felicidade relacionado ao trabalho, né, Dalton? Eu acho que é isso. Né? E trabalho perfeito também, Bruno, eu sempre falo, viu? Não existe. Eu não conheço. Eu não conheço aí. Só quando você trabalhou com a gente, hein, Dalton? O Dalton ficava fazendo operação em todo mundo, ele tirava a gente do sério, cara. Eu adorava. Mas é isso aí. Importante a gente também ter essa noção de que trabalho perfeito a gente não vai encontrar, né, Bruno? Não vai ter, cara. Sempre.
Sim. Importante é a gente se conhecer e saber aquelas coisas, né, que mais nos dá prazer ou aflição. Isso é importante. Tudo bem. Tem alguma dúvida aí, Maurício? Tá olhando lá? É. E atividade física, viu, pessoal? Atividade física é importantíssima aí, viu, galera? Cada vez mais. Acho que é isso, então. Obrigado aí, Dalton, por voltar aí e prestigiar a gente. E valeu, Brunão, também. Beleza. Valeu, Dalton. Obrigadão, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite aí, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Obrigado, viu? Grande honra participar. Um abraço a todos. Abraço. Tchau.